Olá, essa é a solução Decision Make Agro da Net Partners. Ela foi desenvolvida com inteligência artificial incorporada para que as cooperativas possam aumentar a sua produtividade e sua competitividade no planejamento de demanda de seus cooperados. Embora a solução mostre as facilidades e vantagens para a gestão de negócio das cooperativas, ela pode facilmente ser parametrizada para atender indústrias ou distribuidores de insumos. Vamos navegar pela solução para ver estas facilidades. Então, primeiramente, ela tem algumas premissas que precisam ser consideradas, é a gente definir exatamente qual RTV, qual vendedor vai atender qual cliente ou qual cooperado, e ela começa a trazer algumas informações super importantes para a gestão e o planejamento de negócio. O primeiro ponto que ela traz é o índice tecnológico. Então, esse índice tecnológico, para cada, como é que ele foi utilizado em cada uma dos anos e para cada cultura. Então, para o milho verão, a gente tem aqui qual é a dosagem e o custo unitário de cada um desses insumos para milho verão em cada um desses anos. É a mesma coisa. Aqui a gente vai trabalhar só com três culturas: milho verão, milho safrinha e soja. Então, ela traz um índice tecnológico para cada ano que foi utilizado e o preço unitário do insumo para aquele ano. Outro ponto super importante que a gente precisa ver aqui também é o calendário de aplicação. Então, baseado no histórico de cada safra, como é aplicado cada um desses insumos de acordo com o início do plantio, o que é aplicado antes do início do plantio, que é aplicado no primeiro mês, no segundo mês e no terceiro mês após o início do plantio. Isso para cada uma das culturas tem um calendário de aplicação diferente. Outro ponto que agora a gente começa a ver dentro desta ferramenta é a questão de olhar os dados que a gente tem para a ferramenta nos dar alguns insights. A primeira informação que ela traz para a gente são o histórico de mercado. Então, por fontes que a gente tem seguras de dados, muito bem determinadas, eu tenho dados históricos, aqui tenho pelo menos 3 safras, né? Desde a safra 21, 22, 23, 24 e 22, 23 e 23, 24. Em qualquer cidade que a gente queira ver do oeste paranaense. A gente vai trabalhar aqui para efeito de demonstração só com a cidade de Cascavel. Então eu tenho o que aconteceu em cada uma das safras para milho verão, para milho safrinha e para soja. Então qualquer uma dessas culturas a gente tem aqui dados históricos e que compõem esses dados históricos. Qual é a área de plantio, qual é a aplicação, qual é a área impactada, o preço de cada um desses insumos e o volume consumido em Cascavel de cada um desses insumos. Então, por exemplo, fungicida em milho safrinha, na safra, vamos escolher uma safra aqui, 23, 24, na safra 23-24 foram consumidos 38.872 litros de fungicida ao custo unitário de R$ 184,49 o litro. A área impactada, ou seja, dos 62 mil hectares de milho safrinha plantado em 2024, somente 94% dessa área teve aplicação de fungicida, 6% da área não aplicou fungicida. E então a gente tem esse histórico de todas as culturas, de todas as safras que a gente tem registrado aqui. Outra coisa, a gente traz aqui também, a ferramenta traz também por safra, tanto seja ela dia 20, safra 21, 22 ou 23, qual é a produtividade que a cidade de Cascavel teve, ou a região de Cascavel teve,
com cada uma das culturas. Então, aqui um exemplo. Milho verão foi utilizado milho de biotecnologia terceira geração e a produtividade foi de 90 sacos por hectare, na média de Cascavel. Já o milho safrinha, esse número gerou em torno de 91 sacos por hectare e a soja girou em torno de, com as ferramentas, com as sementes de primeira geração, 62 sacos por hectare, de segunda geração, 63. E ferramentas que não têm essa biotecnologia aplicada aí, ela produziu 59 sacos por hectare. Aí, o que a ferramenta tem também de informações relevantes aqui? Olhando a cooperativa, olhando para os clientes que ela atende, para os seus cooperados, e quanto foi que ela vendeu e quanto foi que o mercado consumiu em cada uma das safras. Então, da mesma forma, ela vai dizer para cada insumo desse qual é a participação dela, ou seja, no mercado de Cascavel em fungicida, esta cooperativa que a gente está tratando aqui, o market share dela é de 45% de fungicida para o milho verão, 29% de participação no mercado de fungicida para milho safrinha e 20% de fungicida para soja no mercado de Cascavel. Eu tenho aqui dois bancos de dados. Esse é o primeiro banco de dados, que é histórico das culturas nas últimas 3 safras em Cascavel. Eu pedi para a inteligência artificial fazer uma análise o que aconteceu no mercado e olhando também para os resultados da cooperativa. E a inteligência artificial traz para a gente uma série de insights. Ela olha e começa a dizer alguns pontos super relevantes disso. Então, eu posso, inclusive, pedir alguma coisa, gerar uma nova consulta para ela. Qual é uma informação que eu gostaria de ver? Então, por exemplo, avalie a evolução da área de plantio de milho safrinha. E peço para ele fazer essa. Avaliar a evolução de plantio da cultura milho safrinha. E peço para ele calcular. Ele vai me gerar algumas informações aqui. Então, vamos lá pegar a última informação que ele gerou para mim. Sei lá, vou pegar essa aqui. Ele me trouxe aqui, após analisar os dados do milho safrinha, observei que a área de plantio aumentou significativamente na safra 22, 23 e 24. Então, a inteligência artificial começa a dar insights e orientar a cooperativa do que está acontecendo no mercado e que ações ela pode tomar com relação a isso. Do mesmo modo que eu tenho um histórico de mercado, eu tenho um histórico de cada um dos produtores. E a cooperativa tem esses dados muito bem claro, ou através de ferramentas de CRM, consolidada com seus dados de Selim, com seus serviços prestados para cada um dos produtores. Então, da mesma forma, eu tenho dados de produtor, então, para cada produtor aqui, qual é o histórico dele, está lá, o produtor rural 3, qual é o potencial, a área, o tamanho da área tem e quanto que ele plantou nessa área de milho verão, na safra 21-22, e a gente tem esse histórico dele também aqui das últimas 3 safras, qual foi a área de plantio, de quanto que ele plantou, quanto que ele plantou de milho safrinha e quanto que ele plantou de soja nessa área dele aqui. Outra coisa, eu tenho aqui alguns dados da produtividade desse produtor. Então, esse produtor aqui, na safra 23-24, para milho
verão, ele teve uma produtividade de 89 sacos por hectare, esse outro milho safrinha ele teve 86, e soja, no talhão que ele usou a semente de primeira geração, ele teve uma produtividade de 56 sacos. O milho de segunda geração, ele teve 56. E no, na semente que não tem biotecnologia aplicada, ele conseguiu 59 sacas por hectare. Então, essa é um pouco do histórico do produtor. Tem mais dados que não estão mostrados aqui, mas a ferramenta comporta muito mais dados do produtor. Aí eu consigo, a ferramenta olha para o índice tecnológico, né, o que tem que ser aplicado em cada um, qual é a recomendação de aplicação de cada insumo por hectare plantado, e a ferramenta calcula qual é a participação da cooperativa na produção deste cooperado. Então, por exemplo, esse produtor rural aqui, em fungicida para milho verão, ele 100% do que a recomendação do índice tecnológico faz, ele compra da cooperativa. Para milho safrinha também. Já para soja, ele não compra tudo que é recomendado pelo índice tecnológico. Ou ele compra alguma coisa fora, parte, esses 5% ele compra de outra, ou sobrou de uma safra, de safras anteriores, ele tem utilizado, ou ele aplica efetivamente um pouco menos em cada uma dessas culturas. Em herbicida, por exemplo, a cooperativa só vende 87% do que ele deveria usar. No milho safrinha, esse número é menor ainda, somente 61% do que ele deveria usar, é o que a cooperativa vende. E da mesma forma, a gente pede para que a inteligência artificial faça uma análise, compare este produtor com os demais produtores cooperados e com o mercado, e dê alguns insights para a gente. Então, da mesma forma, ele vai trazer aqui uma série de insights, né, com relação a esse produtor, o que é que ele tem aqui, sei lá, custos, questão de potencial, alguma coisa que tem causado impacto na área dele. A ferramenta fornece vários insights para a relação disso aqui. Da mesma forma que eu fiz uma pesquisa lá do dados do mercado, eu posso gerar automaticamente uma pergunta para a inteligência artificial falar um pouco sobre a análise que ela tem sobre esse produtor. Vamos continuar agora. Nós já fizemos uma análise do histórico do mercado, uma análise do histórico do produtor. Aí o RTV, responsável por esses clientes, vai consolidar o seu planejamento de demanda. O quanto é que ele vai vender, quanto que ele vai entregar de insumos para cada produtor que ele atende, para cada cultura. Então ele vai começar a fazer o plano de negócio. Quando ele começa a pensar em fazer esse plano de negócio, ele tem que ter um dashboard para ele, que ele começa a analisar para tomar algumas decisões com relação a isso aqui. Então, a primeira dado que ele vê aqui é a questão do histórico desse cliente. Olha, na safra 21-22, ele plantou em 64 hectares de milho safrinha. Ele gastou 22 indefensivos, né, que é o que eu estou olhando aqui. Indefensivos, ele gastou 22 mil ou R$359 por hectare. Segundo o índice tecnológico, ao preço da época, ele iria custar 401. Significa que ele comprou um pouco menos do que devia. Já na safra 22, ele plantou um pouco menos, gastou 28 mil, gastou R$479 por hectare, ou bem menos ainda do que o índice preconizado pelo índice tecnológico. Então, a cooperativa aqui está começando a
perder participação em defensivos neste produtor. Esse número é reforçado aqui na safra 23-24, que ele plantou menos volume ainda, gastou isso, dos 499 que ele gastou, o índice tecnológico disse que ele deveria gastar 556 se ele comprasse a quantidade indicada. E aqui tem uma análise também de como foi a produtividade dele. Milho verão, ele produziu 88 sacos por hectare, a região produziu 89 e os demais produtores da cooperativa produziram 86,1. Mesmo comprando, talvez, alguns insumos menos, a produtividade dele está maior do que dos demais cooperados da região e muito próximo da produtividade da região. Já no milho safrinha, ele teve uma produtividade de 86 sacos por hectare, quando a região de Cascavel teve 91 e os demais cooperados uma produtividade de 90. Para a soja, a produtividade dele foi 57 sacos por hectare, a região 60 e 59 os demais cooperados. A mesma análise aqui, quando eu olho para os defensivos que eu estou olhando lá, o que aconteceu? Então, fungicida ele usou o que foi preconizado, já herbicida, o recomendado seria 2,4 litros por hectare e ele usou 1,5. A inseticida 0,7 ele usou e outros defensivos que constam no índice tecnológico, ele usou o que estava prescrito. Então, a primeiro ponto, ele tem um dashboard que já começa... O IA deu alguns inputs, alguns insights para o RTV. Ele vem aqui tem uma visão, uma visão de como está o histórico desse promotor. E aí ele começa a ver como é que está a participação dele com relação aos insumos que esse produtor compra. Então, por exemplo, para milho verão, fungicida 74%, inseticida 55%, ou seja, do que esse produtor deveria comprar, a cooperativa está vendendo para ele somente 55%. Então, a IA já disse para ele, considerando que, olha, por exemplo, inseticida em milho safrinha, 88% do que é indicado, a cooperativa venda. Já em soja, 95% do que é recomendado, ele compra. O IA já disse para ele, você tem um potencial de subir a tua participação de milho verão. Você pode chegar até 65%, por exemplo. Não lembro o que a IA disse nesse ponto. E a hora que ele coloca isso, ele for fazer o planejamento, a solução vai calcular que do que ele deveria comprar para plantar milho verão, pelo menos 65% vai ser fornecido pela cooperativa. Aqui é um trabalho de recuperação de customer share, ou seja, recuperação de participação no agronegócio desse produtor. Então, aqui eu dei um exemplo de ele ter feito isso. Tem outros insights que a IA forneceu e ele pode colocar isso. Agora ele começa a fazer o planejamento de demanda deste produtor aqui. Estamos falando do produtor 3. Então, primeiro ele já te dá alguns indicativos, eu já vi o dashboard, já recebi inputs do IA. Bom, na última safra, ele tem uma área de 110, ele plantou 25 hectares de milho verão, plantou 55 hectares de milho safrinha e 110 hectares de soja. E agora ele está falando, bom, esse produtor vai produzir milho verão, ele começa a plantar nós estamos falando que eu vou fazer a safra 24, 25, em setembro de 24 ele vai começar o plantio disso aqui. Ele comprou um pouco mais de área, então o potencial dele de 110 agora é 145 hectares. E ele vai plantar, dentro dessa forma, ele vai aumentar a capacidade dele de plantio. Ele vai começar a plantar 30 hectares de milho. Verão. Milho safrinha ele vai começar a plantar em fevereiro.
em fevereiro de 25. Dos 55 hectares, ele vai plantar 55, vai manter a mesma área de milho safrinha. Já para soja, ele vai plantar também em setembro, ele vai iniciar o plantio de soja e vai manter os mesmos 110 hectares que ele plantou no ano passado. Tá? À medida que o produtor que o RTV vai colocando esses valores, a ferramenta aqui começa a dizer para ele, tá, em milho verão, ele, pela quantidade, pelos hectares que ele vai plantar, o que ele vai precisar de fungicida e quanto vai custar isso para ele ao preço de venda atual. Quanto que ele vai precisar de herbicida, quanto que ele vai de inseticida. E o custo. Então, ele tem o custo total de milho verão, quanto vai custar. Ele vai custar para ele plantar aqueles 30 hectares, R$ 82.000 é o custo dele para milho verão. 150 mil para milho safrinha e 520 mil para soja. Esse é o custo que esse produtor rural vai ter. Aí o RTV pode fazer alguns ajustes. Por exemplo, aqui, a embalagem de fungicida é de 5 litros, então eu vou ter que vender 30 litros para ele aqui, porque são 6 embalagens, vou vender 30, não 29. O mesmo acontece com herbicida, a embalagem de 10 litros, eu vou vender 8 litros para 8 embalagens, ele vai comprar 80 litros. Para inseticida também, que a embalagem é de 5, eu vou vender 4 embalagens para ele, ele vai comprar 20. Então, qualquer que seja, eu chegar aqui em sementes, eu vou precisar de 632 sacos, eu vou vender 650 porque é o múltiplo dos sacos, ou 640, que é o múltiplo de saca de 20 quilos, tá? E eu fiz esses ajustes aqui. Eu tenho o preço, o valor total, quanto que esse produtor vai gastar nesse ano, e a quantidade de cada insumo. Aí eu falo, ok, para esse produtor a demanda está pronta. Eu vou fazer. Agora, olhando pelo aquele calendário de aplicação que a gente tem registrado na ferramenta, quando que ele vai precisar e quanto ele vai precisar aplicar desses insumos. Então, eu venho aqui e a ferramenta vai começar a me dizer para cada insumo, para cada cultura, então, sei lá, para milho verão, ele vai precisar lá daqueles, sei lá, de herbicida, a gente falou que ele ia usar 60, 80 litros, né? Daqueles 80 litros, como é que ele vai usar? Ele vai usar 13, vai precisar de 13 litros em agosto, 34 em setembro, 23 em outubro, 8 em novembro e acabou a necessidade dele. Então, aqueles ajustes que eu fiz já estão representados aqui, eu sei quando que ele vai precisar disso. Ele pode comprar tudo de uma vez só, programar a entrega, ou pode comprar parcelado, se ele acredita que não vai ter grandes variações, mas pelo menos quando ele vai precisar, eu tenho aqui um afasamento. Eventualmente, ele pode me pedir para entregar de acordo com a utilização dele. E eu posso agora, eu vou fazer a mesma coisa, planejamento de demanda de um outro produtor qualquer. Então, olha lá, vou pegar o produtor 1, eu tenho a mesma história, então eu vou dizer que ele vai plantar em setembro de 24, aqui ele vai plantar em fevereiro de 25, e esse aqui ele vai plantar em outubro de 24. Ele vai continuar plantando as mesmas quantidades que ele tinha, as mesmas áreas que ele plantou o ano passado. Eu vou pedir para a ferramenta fazer a mesma coisa, calcular, atualizar aqui qual é a demanda que ele vai ter, e eu vou ter já o faseamento desse produtor rural. Tem que atualizar a demanda. Aí eu tenho
Aqui, esse RTV fez um planejamento de dois produtores rurais. Aí tem o faseamento desse segundo produtor, que é o produtor 1, e quando ele terminar de fazer todos os clientes que ele atende, qual é o resumo dele, qual é o objetivo dele por ano. Então ele diz, para milho verão, somando todos os meus clientes, aqui só tem dois, mas somando todos os meus clientes, é essa quantidade que eu vou vender de defensivos, e isso aqui é o que eu vou faturar para cliente. E assim, para cada cultura, ele tem essa informação e o total da cota dele, ou seja, ele vai, para este RTV, ter um target de 612 mil de vendas. Tá? Então, eu tenho essa informação, um resumo de cada RTV. Agora, da mesma forma, ele fez aquele planejamento, cada um do vendedor fez o seu planejamento, passou. Ele começou em setembro, lá que estava previsto, quando chegou em outubro, ele foi lá refazer, fazer o rolling forecast, ver o que aconteceu, o que estava previsto, quanto que cada produtor dele deveria ter comprado em setembro, agosto, setembro, e no mês em vigor, ele vai lá e vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer um replanejamento dos seus clientes. Então, ele tem as mesmas informações lá que ele tem do cliente 3, que a gente começou a falar o primeiro, né? Do 2 acho que ele nem fez nada. Do cliente 3, estamos falando de amigo safrinha, vamos falar de defensivos, já está aqui. Ele vai lá, ele já tem os dados que ele ajustou, lembra que era 55, ele corrigiu para 65 a participação, ele está mantendo isso, e vai começar a fazer o replanejamento. Então ele chega lá, esse cliente disse que ia plantar 45 hectares, desculpa, eu mudei de cliente e de RTV aqui, mas vamos lá. Esse cliente disse que ia plantar 30 hectares de milho verão em setembro. Eu falo, olha, por questão da chuva eu mudei, agora eu vou plantar, por isso que meu plantio estou começando esse mês, em outubro, e por conta disso eu não vou mais plantar 30 hectares, eu vou plantar só 25. O milho verão está mantido a minha estimativa, eu vou plantar em fevereiro, quando chegar fevereiro de 25 eu vou plantar, e a mesma área eu vou manter, 55. Já para a soja, a mesma coisa que aconteceu com o milho, eu vou plantar em outubro, mas eu vou aumentar a área. De 110 eu vou aumentar para 120 hectares da minha área de plantio. Quando ele colocou aqui, do mesmo jeito que a ferramenta fez lá no planejamento, a ferramenta vai começar a considerar os novos custos. Então, por exemplo, fungicida para milho verão, que era 30, que a gente ajustou lá, que ele ia comprar 30, agora, como ele diminuiu a área, ele vai comprar só vai necessitar de 24. Ok, então aqui eu posso vender para ele 5 embalagens de 5 quilos e eu vou vender 25. Os mesmos ajustes que ele fez lá na outra, ele pode fazer aqui. Tá? E ele gera um replanejamento dessa demanda. Eu peço para atualizar essa demanda em função do que ele vai fazer. E como é que ficou o faseamento disso aqui? Ele começou a olhar aqui, olha, vamos começar a olhar todos defensivos. Vamos imaginar que este cliente falou, ele de fungicida, a gente falou que ele ia usar aqueles 80, né? Não, de fungicida a gente falou que ele ia usar 30. Mas ele ia plantar em setembro, então ele aproveitou em setembro e comprou os 30.
estava previsto, que o vendedor tinha planejado com ele. O que acontece? Como agora ele não precisa mais daquilo, espera um minutinho que a ferramenta não calculou aqui. Ok. Então vamos dizer que para fungicida ele teria que ter comprado, segundo a indicação, ele iria ter comprado 30 e ele comprou os 30. Como agora ele vai plantar só em outubro, está sobrando 30 lá. Agora em outubro ele vai, para a nova área que ele vai plantar, vai precisar só de 2 quilos. Está sobrando para ele, aliás, ele vai usar, deveria usar 17, era o que estava realizado, sobrou para ele 17 dos 11 que ele colocou. E assim, para cada mês, quando é que eu vou precisar comprar novamente o produto? Da mesma forma, ele tem um resumo do que vai acontecer com a cota dele agora, com essas alterações. Não só em faseamento, mas também em total por conta das alterações que o produtor fez. E a cooperativa tem um resumo de cada um dos seus vendedores, então, dos seus RTVs. A cooperativa tem aqui o total dela e ela consegue ver aqui é o total, esse aqui é o número da cooperativa, ela consegue ver quanto é que cada um dos seus RTVs, a Vivi ainda não fez planejamento, nem o Ferraro fez planejamento, quanto cada um deles vai vender. Então, como aqui só o RTV nível fez planejamento, ela está trazendo o número só dele, que é o resultado daqui. Com isso, a cooperativa tem dados de quanto ela vai precisar comprar de insumos para atender os seus cooperados, ela tem uma visão de tempo em quanto ela vai precisar isso para regular seus estoques, e conhecendo o volume total que ela tem que comprar, ela pode conseguir melhores negociações com os seus fornecedores e poder trazer para os seus clientes, para os seus cooperados, oferecer melhores serviços e melhores preços para que cada produtor se beneficie dessa troca de informações.